Olá, pessoal, mais uma vez, boa noite. Bom estar com vocês. Eu confesso que eu já tinha desacostumado desse formato 100% online, né? Falar para a câmera é um pouco desconcertante ainda, né? Ou voltou a ser, na verdade. Estávamos tendo um tempo tão bom, né? De acolhimento das pessoas aqui no culto presencial, mas em virtude da bandeira vermelha, e pela capacidade do local, e quando envolve toda a equipe, né, de música e tudo mais, nós não conseguimos ter um culto presencial. Mas, como eu disse na abertura do nosso culto nessa noite, o culto transcende essa questão virtual. Quando nós falamos sobre essa transmissão, o que eu mais desejo nessa noite é que o seu coração e o Espírito Santo que habita em você possa transcender a uma simples transmissão. Isso não é uma transmissão, mas que o Espírito Santo traga ao seu coração nessa noite o sentimento de que nós estamos cultuando ao Senhor. A transmissão, o online, é uma ferramenta, é um mecanismo que Deus nos proporciona nesses dias, nos dias onde nós estamos vivendo de distanciamento, de crise sanitária, de pandemia. E quando a gente começa a olhar para o cenário ao qual nós vivemos, nós precisamos sempre estar atentos às ferramentas que Deus tem nos dado para abençoar gerações futuras. Se Paulo olhasse para as adversidades enquanto ele estava preso, talvez ele não tivesse escrito tantas cartas para a edificação do corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você consiga transcender a esse ambiente online. Eu quero convidar você a interagir conosco no chat. Se você tem pedidos de oração, se você tem demandas específicas que você quer dividir conosco para que nós possamos orar com você, escreva-nos uma mensagem, seja no WhatsApp da Missão Mobilização, seja nas nossas redes sociais, seja no comentário aí no chat, porque o intuito, mesmo não estando presentes fisicamente, nós estamos congregados com Cristo nas regiões celestiais, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e nós estamos com Ele neste lugar, cultuando a Ele que é digno. Nesse mês que se inicia, o mês de junho, nós queremos desenvolver com vocês uma nova série, né? Durante o mês passado, nós falamos muito sobre a edificação da igreja, e foi muito proveitoso receber o feedback de muitos irmãos, né? Irmãos de perto, irmãos de longe, que nos acompanham também, que entenderam o significado e o sentido do congregar. Então foi muito precioso receber esses feedbacks, ver o quanto Deus tem acrescentado na vida dos irmãos. E isso nos enche de fé, porque estudar as Escrituras, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, com a Jordana, e eu falei para ela, falei assim, amor, a gente precisa conhecer e ler a Bíblia não só para ensinar, mas conhecer a Bíblia e ler as Escrituras tem a ver com a vida de todo cristão. Então, nós não temos o intuito simplesmente de construir uma série para que seja um entretenimento. Mas, na verdade, quando nós falamos sobre um tema específico por meio de uma série nas proclamações nos nossos cultos dominicais, nós estamos querendo construir uma pedagogia de um tema junto com vocês. E isso nada mais é do que a construção de teologia. Então nós, como Igreja de Cristo, podemos construir teologia, porque nós somos um grupo de pessoas redimidas, como nós falamos no mês passado, sobre a definição do que era a igreja, e esse grupo de pessoas, esse grupo de homens e mulheres redimidos, formam ou se tornam a expressão do corpo de Cristo na terra. Então, esse mês que se inicia, o mês de junho, nós queremos dar sequência, ou melhor, iniciar um tema com vocês que ele se torna sequencial àquilo que nós estávamos falando. Por quê? Porque nós queremos falar nesse mês, durante o mês de junho, nós queremos falar sobre a obra do Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. Porque algumas semanas atrás, alguns dias atrás, nós celebramos Pentecostes, nós falamos sobre o propósito e a intenção de Pentecostes. E aí, consequentemente, Pentecostes traz uma vida orgânica da igreja narrada no livro de Atos.
e nada mais é do que a consequência da obra do Espírito Santo. Então falamos muito sobre igreja, falamos sobre um modelo de igreja, falamos sobre a perspectiva da igreja no primeiro século, mas às vezes não entendemos ou damos uma ênfase para a obra do Espírito, fortificando ou fortalecendo a vida da igreja. Então, nesse mês de junho, nós queremos falar com vocês sobre a obra do Espírito Santo. E eu quero perguntar para vocês nessa noite, quem aqui já se sentiu incapaz de desenvolver uma obra que Deus estava confiando a você? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos incapazes. Nós olhamos e dizemos assim, isso é grande demais. Eu me lembro em uma das últimas conversas, antes da ordenação pastoral aqui na nossa comunidade, eu tive uma experiência de pastoreio em uma comunidade quando eu morei no interior do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, região metropolitana. E aquela experiência ela foi tão interessante porque eu sempre falava para as pessoas, eu não sou um pastor, eu não quero ser um pastor, mas em 4 anos caminhando com vocês aqui na Missão Mobilização, Deus foi trazendo vínculos, Deus foi trazendo reconhecimento, e o corpo testifica aquilo que Deus está fazendo. E foi tão interessante porque, para muitos irmãos, foi uma surpresa a ordenação, mas para outros irmãos foi um simples apontamento daquilo que nós já estávamos desenvolvendo. E algumas semanas atrás eu tenho procurado sempre interagir com o meu público nas redes sociais, né? E toda terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas. E umas semanas atrás aí eu falei sobre vida ministerial. E me perguntaram, eu não lembro na ênfase qual era a pergunta, mas essa pergunta dizia basicamente sobre como estava sendo exercer o ministério. E eu falei que eu aprendi 3 coisas, ou deixava 3 conselhos, era alguma coisa nesse sentido, que a primeira coisa é que Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, por mais que nós, como pastores locais, nos esforcemos para sermos bons pastores, nós ainda vamos falhar com vocês em algumas coisas. Porque nós não vamos satisfazer, talvez, todos os anseios do seu coração. E aí eu falei que a segunda coisa tinha a ver com reconhecer que não sabemos pastorear. Porque Jesus é o bom pastor e ele sabe. Então, à medida que eu olho para Jesus, eu aprendo com ele. E aprendendo com ele, eu coloco em prática. E a terceira coisa, eu falei que o maior desafio seria falar ou pregar a sã doutrina em tempos modernos. Porque hoje, qualquer coisa que nós falamos, principalmente nesse ambiente virtual, isso se torna prova material contra nós mesmos. E quando eu falo isso, eu falo sobre pastores que talvez falaram sobre determinadas práticas de pecado no púlpito, e não foi resguardado a liberdade de púlpito, porque estava tendo uma transmissão. Então, quando a gente fala sobre uma obra, talvez você possa ter medo, talvez aquilo que Deus está falando com você para que você faça, você possa ter medo. Deus está confiando algo, mas existe um medo. E quem nunca se tornou incrédulo diante da grandeza do que Deus deseja fazer? Quando eu faço essa pergunta para vocês, eu quero que você pense em Noé. Nunca existiu chuva, nunca tinha existido chuva na face da terra até o dilúvio. E muito menos uma arca ou um protótipo de um navio. Então, quem nunca se sentiu incrédulo diante daquilo que Deus está falando e que você talvez nunca viu que vai acontecer? Talvez o cenário que nós estamos vivendo de uma crise sanitária fruto da pandemia seja algo que gere incredulidade no seu coração, porque é tão grande olharmos para o cenário e falar assim, vai acabar algum dia. E isso pode produzir incredulidade em nós. Quem nunca teve medo do não cumprimento das promessas de Deus confiadas à sua vida? Então, vocês conseguem perceber que a nossa vida, ela constantemente vai nos impulsionar para um local onde nós vamos ter medo, incerteza, insegurança, mas algo que eu quero falar com vocês nessa noite é que quem testifica
todas as coisas vindas de Deus e manifestas por meio de Jesus a nós é o Espírito Santo. Por isso nós celebramos Pentecostes alguns dias atrás, porque nós entendemos a importância do Espírito não só habitar no nosso interior, mas o Espírito vir sobre nós, porque quando o Espírito vem sobre nós, ele testifica todas as coisas vindas de Deus, manifestas em Cristo Jesus. Então, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre a testificação de quem é Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. O grande problema é que, infelizmente, nós temos tratado o Espírito Santo, ou tornado o tema Espírito Santo como um tabu nas nossas igrejas. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, infelizmente, nós temos uma forma talvez velada dentro da nossa geração de omitir quem é o Espírito Santo. Nós falamos sobre milagres, nós falamos sobre prodígios, nós falamos sobre o reino de Deus, mas nós não entendemos a doutrina do Espírito. Nós não conhecemos a obra do Espírito. Nós não reconhecemos a importância e o significado do Espírito. Logo, falar-se do Espírito Santo se tornou um tabu no nosso meio. E quando, mais uma vez eu reafirmo, quando eu falo nosso meio, queridos, entenda a igreja num contexto universal. Então, falar do Espírito Santo se tornou um tabu. Mas nós constantemente temos buscado desenvolver liturgias. Constantemente queremos desenvolver liturgias. E o princípio do desenvolvimento de uma vida litúrgica, ele é correto, ele é digno. O grande problema é quando uma vida litúrgica me desconecta da realidade da dependência do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre tudo o que precisamos fazer e ser, isso pode talvez gerar em você um certo desconforto e um certo medo, e até mesmo incredulidade. E eu quero dizer para você nessa noite, isso é normal e natural, porque você é humano. E todo ser humano, pós o pecado, ele tem medo. Todo ser humano, pós o pecado, ele tem incertezas. Mas por que aparentemente alguns homens e algumas mulheres se destacam? Porque são homens e mulheres que ultrapassaram a liturgia de uma vida. São homens e mulheres que têm uma vida pautada na obediência e na audição daquilo que o Espírito tem falado. Quando a gente continua lendo Atos capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, a gente tem Pedro pregando de forma eloquente. No capítulo 3, nós temos as perseguições sendo intensificadas sobre os irmãos do primeiro século. Mas, em momento algum, aqueles homens duvidaram da promessa. Por quê? Porque eles compreenderam, testemunharam e foi testificado no seu interior a obra de Deus. Tudo aquilo que Deus estava fazendo na humanidade, manifesto em Cristo Jesus, revelado pelo Espírito. Então, nós podemos ter uma liturgia, querida. A liturgia, ela nos conecta à beleza de um rito espiritual, e isso é ótimo. Ter uma vida litúrgica é excelente, mas o grande problema do ritual, o grande problema da liturgia é desenvolvermos um ritual sem o Espírito Santo de Deus. E isso vai nos conduzir a uma cerimônia morna e chata. Por isso, talvez, muitas pessoas estão no mesmo ambiente de culto, e o culto para algumas pessoas foi sobrenatural. Mas para outras pessoas que estavam no mesmo ambiente, que ouviram a mesma palavra, que cantaram as mesmas canções, ele foi um culto chato. Por quê? O problema está sendo no culto ou o problema está sendo a minha compreensão de quem é o Espírito? Então, criar-se liturgias é bom, tá? Em nome de Jesus, não estou falando contra a liturgia, né? Vocês me conhecem, vocês sabem o quanto eu sou metódico e litúrgico em tudo aquilo que eu gosto de fazer. Por que eu sou assim? Porque eu acredito que
toda pessoa que tem uma prática litúrgica, que tem uma vida litúrgica, essa liturgia pode trazer expansão, ela traz organização. Semana passada, né, o Marcelo, nosso pastor, nos trouxe uma afirmativa que eu achei fantástica e eu quero ressaltá-la a vocês nessa noite mais uma vez. Podemos ter uma liturgia de culto perfeita, mas não termos Deus nos nossos cultos. E o Marcelo estava nos instruindo a respeito dessa afirmativa, fazendo um paralelo entre Atos capítulo 3 e 2 Samuel capítulo 6. Porque em Atos 3 nós temos aquele coxo que estava na porta do templo chamado Formosa, e aquele homem, ele é curado, ele tem uma experiência com o Espírito Santo, e ele entra no templo de Herodes dançando, quebrando toda a perspectiva litúrgica daquele local. E da mesma forma, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 16 e 17, nós temos Davi trazendo a arca de novo para o meio do povo em Jerusalém, e ele está celebrando ao Senhor por isso, e Mical o condena. Então, queridos, a liturgia ela vai nos conectar à beleza. Então, se nós não tivermos um horário específico como nós temos, todos os domingos às 18 horas, você está aqui para cultuar a Deus conosco, isso é liturgia. Então, se não existir a liturgia, nós entramos em um descomprometimento, nós entramos para um anonimato, nós entramos para um local onde nós nos tornamos, talvez, ilegais. Mas é necessário que tenha liturgia. E quando nós observamos a liturgia, né, ter todas as coisas dando certo por meio da liturgia, simplesmente por observar como deve ser a ordem de culto, como deve ser a apresentação de novos membros, como deve ser o batismo, isso é muito bom. Mas, muitas vezes, observar as coisas acontecendo por meio só da liturgia, isso pode significar que a autoridade ou a presença de Deus no desenvolvimento da sua obra por meio da igreja não existe. Porque quem testifica a obra é o Espírito Santo. Então, a nossa liturgia, ela pode ser bela, mas Deus pode não estar na nossa liturgia. Então, por isso que, às vezes, nós vamos ter situações que vão fugir ao nosso controle. Em nossas reuniões, em nossos cultos, porque isso talvez tenha a ver com coisas que nós precisamos consertar, né? Como semana passada nós tivemos muitos feedbacks a respeito da dificuldade do nosso áudio, a dificuldade de compreensão daquilo que estava sendo cantado aqui na nossa igreja. E nós precisamos resolver isso. Mas nós temos uma liturgia, que é termos as canções, termos o período de música durante o culto, e esse período preceder a palavra. Então isso é litúrgico, e isso tem beleza. Mas eu preciso entender também que mesmo quando tudo está dando errado, dentro de uma perspectiva litúrgica, me resta o Espírito. E é aí que temos a grande oportunidade de ouvirmos aquilo que Deus está falando, nos submetermos à obra do Espírito no ambiente. Eu garanto que muitos de vocês que me ouvem já passaram por situações como essa, de repente estar num culto. Eu sou muito rodado por aí, e eu já tive muitas experiências de perceber e ver o Espírito Santo de Deus atuando no meio da igreja, quando tudo aquilo que estava de forma litúrgica preparada, faltou. Quem aqui já passou pela experiência de estar num culto e de repente acabou a luz? E quando acabou a luz, acabou o louvor, porque hoje tudo é plugado na energia. E os irmãos começaram a cantar na nave do templo e o Espírito Santo de Deus se manifestou. Quem nunca teve a oportunidade de estar em um local e, de repente, não só o louvor, mas a proclamação da palavra não estava tão boa, mas, de repente, uma única canção, ou aquela palavra que está sendo pregada, não estava em concordância ou em coerência com o Espírito, e aí eu acho que até o Espírito Santo dá uma segurada, né, no pregador, e, de repente, uma oração encheu todo o ambiente, porque aquela oração foi uma oração motivada pelo Espírito Santo.
Então, queridos, quando eu falo sobre liturgia, não entendam mal. Nós precisamos de uma vida litúrgica, nós precisamos desenvolver bons hábitos, mas desenvolver uma vida litúrgica e desenvolver bons hábitos sem a dependência do Espírito Santo não nos traz testificação da obra que está sendo feita. E foi isso que nós vamos observando, é isso que nós vamos observando na continuidade do livro de Atos. Porque nós temos todo aquele reboliço e aquele reteté acontecendo em Atos 2, né, o Espírito vindo como línguas de fogo sobre aqueles homens que estavam no cenáculo. E de repente nós temos 120 pessoas que precisam administrar uma demanda de 3.000 pessoas que se convertem na primeira pregação de Pedro. Então pensem comigo, se não existisse uma liturgia para isso, que desordem seria? Então, queridos, pensar em uma vida litúrgica é belo. A liturgia ela vai ressaltar a nós, sim, a beleza daquilo que é espiritual. A liturgia nos conecta à beleza de um ritual espiritual. Mas um ritual sem o Espírito Santo de Deus não passa de uma cerimônia morna e chata. Então nós não podemos simplesmente pensar que a minha forma litúrgica tornará as coisas melhores. Mas a minha forma litúrgica ela precisa existir em correspondência ao que o Espírito Santo fez. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um irmão, né, lá do IHOP, e o Kirk Bennett ele falou assim, que no início dos turnos de oração, né, hoje falar sobre casa de oração, falar sobre movimento 24/7, se tornou muito corriqueiro, né, muito conhecido a todos nós. Mas pensem isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Ou melhor, pensem isso com Davi, porque Davi foi o que, digamos, entre aspas, começou o movimento de oração 24/7. Então, ele falou que eles simplesmente se juntavam, os irmãos se juntavam para orar. E eles oravam. E era aquela confusão na oração. Porém, o Espírito Santo vinha, e quando o Espírito Santo vinha, testificava no coração de todos os irmãos que o Espírito Santo estava ali, que estava operando e fazendo coisas novas. E aí, em algum momento desse caminhar, foi necessário que se criasse uma liturgia. Então você consegue perceber, queridos, que se nós construirmos uma liturgia sem que o Espírito esteja, nós vamos construir uma coisa chata, uma coisa morna, sem sentido. Mas o que nós, como igreja local, prezamos é que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio. E a partir da manifestação do Espírito Santo, nós criamos uma liturgia, porque nós vamos criar uma liturgia fundamentada naquilo que Ele está nos falando, fundamentado naquilo que nós estamos ouvindo da parte dEle e que vai atender à expansão de tudo aquilo que Ele está falando. Então, falar sobre o Espírito Santo, queridos, é falar sobre uma liturgia, mas não uma liturgia que se aprisiona em ritos, mas falar sobre o Espírito Santo é falar sobre uma liturgia que atende à necessidade vinda por meio do derramamento dele sobre todos nós. Pessoas organizadas, elas podem se tornar destaques em suas tarefas na vida. Eu não acredito que nos falte nos dias de hoje inteligência como cristãos. Mas eu acredito que o que nos falta nos dias de hoje é uma boa gestão de tempo e organização das nossas prioridades. E o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar nessa gestão. O Espírito Santo de Deus pode nos ajudar nessa gestão. Quem é o Espírito Santo de Deus e qual é a sua obra? Quando a gente faz esse questionamento, quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra, o Espírito Santo, nós vamos entender que ele é uma das pessoas da Trindade. Nós não entendemos como o Espírito Santo opera, porque nós não temos clareza sobre a sua obra. E se eu não tenho clareza sobre a sua obra, como eu já falei, nós vamos tornar muitas vezes o Espírito Santo um tabu. Nós não queremos falar, nós não queremos conhecer,
Nós sabemos que existe, mas nós não queremos falar. Como muitos assuntos no contexto e no convívio da igreja local. Falar sobre sexo, falar sobre divórcio, falar sobre homoafetividade, isso às vezes se torna tabu dentro da igreja. Por quê? Porque nós não conhecemos. Mas à medida que conhecemos, nós entendemos. E quando nós entendemos, nós desmistificamos aquilo que estamos entendendo. Então, o nosso intuito com vocês durante esse mês é construirmos juntos um pensamento a respeito de quem é o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo e qual é a efetividade do Espírito Santo na vida prática da igreja. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e talvez a pessoa mais incompreendida na Trindade. Porque sabemos, e alguns meses atrás, eu falei com vocês, eu ministrei a vocês, né, eu preguei nessa casa sobre a doutrina da Trindade. Então, nós conhecemos Deus Pai, reconhecemos isso de uma forma muito sóbria, muito concreta. Reconhecemos o Cristo de uma forma muito sóbria e concreta. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, nós começamos a coisificar o Espírito Santo. Achamos que ele é uma pomba, achamos que ele é um fogo, achamos que ele é um arrepio, e nós coisificamos o Espírito Santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E pelo fato de ser uma pessoa, ele testifica tudo aquilo que Deus está fazendo em nós. E quando ele testifica o que Deus está fazendo em nós, ele potencializa aquilo que Deus depositou no nosso interior para ser proclamado a outros. O grande problema é que nós limitamos o Espírito Santo, talvez, a uma denominação específica. O Espírito Santo atua dessa forma só nesse lugar. Ou o Espírito Santo é restrito só a esse público. E um outro grande erro que nós temos é que nós confiamos o Espírito Santo simplesmente a um movimento ou uma geração. Eu amo ler sobre os avivamentos. Eu amo falar sobre a história dos avivamentos. Mas o mesmo Espírito que atuou há mais de 100 anos atrás no avivamento de Azusa, é o Espírito Santo que atua e opera nas nossas igrejas nos dias de hoje. Poxa, Darlan, mas por que nós não temos os mesmos feitos e as mesmas coisas que aconteceram nos avivamentos em Gales, em Azusa, em Pensacola? Sabe por que nós não temos as mesmas coisas acontecendo nos dias de hoje? Porque nós trocamos a dependência do Espírito Santo pela nossa liturgia. Temos um culto perfeito, com duração de 40 minutos, 1 hora, porém, não ouvimos mais o Espírito Santo sobre aquilo que precisamos fazer e ministrar diante do Senhor durante o nosso período de culto. Então, confiamos o Espírito Santo simplesmente a um movimento ou uma geração. E o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer coisa. O Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer denominação. O Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer geração ou era da igreja. Então, queridos, o Espírito Santo foi enviado a nós para testemunhar Jesus Cristo e nos capacitar a ser o corpo de Cristo na terra. Então, pensar no Espírito Santo é pensar nesse potencializador para que eu e você nos tornemos testemunhas de Jesus, sendo a expressão do corpo de Jesus aqui na terra. Abra a tua Bíblia comigo, em João capítulo 14. Amém? Abra a sua Bíblia aí, ligue a sua Bíblia, mas acompanhe o texto. Vamos prestar um culto ao Senhor. Não vamos ser espectadores daquilo que Deus está nos comunicando, mas vamos ser participantes efetivos, amém? João capítulo 14, a partir do verso 15, nos diz assim as Sagradas Escrituras: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Jesus está sendo bem direto. Se você me ama, você obedece. Não existe amor sem obediência. Mas isso é uma outra coisa.
Acho muito forte isso. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. O mundo não compreende o Espírito Santo, mas você que me ouve compreende, porque ele está em você. Mas a grande dificuldade de ouvir o Espírito Santo que está em nós é que nós coisificamos o Espírito, estabelecemos o Espírito simplesmente como uma propriedade exclusiva de uma instituição, de uma denominação, ou limitamos a obra do Espírito a um tempo da história. Logo, eu crio uma liturgia para que dê certo todas as coisas, mas eu não crio uma vida de dependência do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo, ei, eu estou pedindo ao Pai, eu estou rogando ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador. E a palavra Consolador, no texto de João, capítulo 14, verso 16, ela vai vir do grego parakletos. E a tradução para a palavra parakletos para o português é um intercessor, consolador, advogado. Então, pensar no Espírito Santo e falar sobre o Espírito Santo, ele tem como finalidade nos conduzir à consciência do pecado, da justiça e do juízo, mas ele também é o nosso advogado diante de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele é o Espírito da verdade, que habita dentro de todos os redimidos. O Espírito Santo, o nosso Consolador, é o Espírito da verdade, que habita dentro de todos nós, todos os redimidos. Então, a obra do Espírito é essa. A obra do Espírito Santo tem a ver com o fato de eu e você termos a possibilidade de estarmos em torno de Jesus, ouvindo o que Jesus nos fala e sendo a expressão do corpo de Cristo na terra. Porque Deus, no Antigo Testamento, Deus Pai, ele se manifestava de uma forma muito clara. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver inúmeras teofanias, que são aparições ou revelações da divindade de Deus. E isso é muito interessante. Quando você olha para a narrativa do Novo Testamento, a narrativa dos Evangelhos, você vai encontrar Jesus, o próprio Cristo, testemunhando ou manifestando o poder de Deus sobre a terra. João, capítulo 14, acho que o verso 9, justamente, nós temos a narrativa, de Filipe, chegando para Jesus e falando assim, ei, nos mostre o Pai. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero ler com vocês nessa noite, a partir do verso 8. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus lhes respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestava por meio das teofanias. Moisés viu a sarça ardente. Quando nós olhamos para a narrativa dos Evangelhos, do Novo Testamento, nós temos Jesus manifestando Deus de uma forma muito clara. Porém, como na semana passada, ou alguns cultos atrás, nós falamos muito sobre a questão da ascensão de Jesus, porque a possibilidade desse outro Consolador que Jesus está nos ensinando e narrando em João, capítulo 14, verso 16, essa possibilidade, ela só acontece porque Jesus foi assunto aos céus. Se Jesus não é elevado às alturas, o outro Consolador, o Espírito, não poderia vir para habitar na terra. Então você consegue perceber e conceber na sua mente, no seu coração nessa noite, meu querido, que o fato de Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus
fez com que o Espírito de Deus, que é Deus, viesse para habitar no seu interior. Então, na era da igreja, nos tempos que nós estamos vivendo, o tempo pós-ascensão de Cristo, o Espírito Santo é a principal manifestação da presença de Deus a nós. Ele é a principal manifestação da presença de Deus a nós. Então, ter o Espírito Santo nos torna perseverantes na proclamação do Evangelho. Ter o Espírito Santo nos torna perseverantes na prática da vida da igreja. O que tornou viável tudo aquilo que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos foi o derramamento do Espírito Santo. O que tornou viável e que faz com que nós sejamos igreja mais de 2000 anos depois da reinauguração da igreja em Pentecostes, em Atos capítulo 2, tem a ver com o próprio Espírito de Deus, a lei de Deus que habita no nosso interior. Quem testifica isso? O Espírito. Isso faz sentido para vocês, queridos? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que habita dentro de todos os redimidos. Um teólogo que eu gosto de ler bastante e respeito, o Wayne Grudem, ele traz uma definição sobre a obra do Espírito Santo que eu acho muito interessante. E a definição que o Wayne Grudem traz para a obra do Espírito Santo é que a obra do Espírito Santo é o manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Então, a obra do Espírito Santo, ela é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Porque essa manifestação faz com que haja revelação da obra de Deus ao mundo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 3, versículo 6, Deus amou o mundo, que deu ao seu Filho. Então, como nós podemos manifestar essa presença ativa de Deus ao mundo? Sendo igreja. A igreja pode testemunhar o amor de Deus sobre a humanidade. Mas um amor manifesto sem a revelação do Espírito se torna um ato litúrgico. Algo chato, algo morno e que perdeu o sentido. Existe virtude na sua essência, mas na sua prática nós não alcançamos o seu objetivo. Então, o poder que vem sobre nós, sobre o indivíduo, ele vai vir com uma única finalidade: ser manifesto de forma coletiva. Abra comigo em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 8. Amém? Atos, capítulo 1, verso 8. Nos diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder quando o Espírito vir sobre. Não é quando você cria uma liturgia perfeita, mas é quando o Espírito vem sobre você. E em nome de Jesus, não distorçam o que eu estou falando, que o Santo Espírito de Deus traga clareza e lucidez a todos nós nessa noite, todos vocês que me ouvem. Liturgia é bom. Se não fosse a liturgia, nós viveríamos uma eterna anarquia, porque nós voltaríamos talvez para o tempo de juízes e cada um fazendo aquilo que acha reto e justo ao seu coração. Então é necessário ter um domingo, um horário, um local para o culto, ter essa transmissão, isso é ser litúrgico. Mas ser litúrgico sem a dependência do Espírito Santo torna tudo aquilo que nós estamos fazendo um enfado, torna chato, torna morno e sem sentido. Abra comigo em Atos, capítulo 2, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre todos os meus servos, sobre todas as minhas servas, e eles profetizarão. No Pentecostes, nós vemos o início de uma nova criação. Porque quando eu falo sobre nova criação, deixa eu falar de forma bem clara, para não ficar, talvez, mal entendido. Nova criatura somos nós, quando nós temos o nosso espírito regenerado. Então, você ouviu a palavra do Evangelho, o Espírito Santo te convenceu dos seus pecados, da justiça e do juízo vindouro de Deus. Você deixou de ser um velho homem e se tornou um novo homem. Você se tornou uma nova criatura. Porém, nova criatura é diferente de nova criação. Quando nós falamos sobre uma nova criação, nós falamos sobre o que está acontecendo ou o que acontecerá nos eventos futuros. Ou o que eu gosto de dizer e sempre chamar da bendita esperança escatológica. Quando eu comecei nessa noite explanando para vocês a respeito do Espírito Santo, eu falei que nós somos uma geração que de forma velada estabelecemos o Espírito Santo como um tabu. Nós falamos sobre sinais, nós falamos sobre prodígios, nós falamos sobre o reino de Deus, mas não conhecemos quem é o Espírito e muito menos a obra. Logo, nós não temos clareza sobre essa nova criação. Então, nova criatura é igual a regeneração. Nova criação é o poder concedido à nova criatura. Por isso que tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus faz de forma pessoal e individual precisa estar à disposição da coletividade. Aquilo que você experimentou em Pentecostes, meu amado, precisa estar à disposição do corpo de Cristo e da coletividade nos dias de hoje, porque senão isso vai secar. O que nós experimentamos do Espírito Santo de forma pessoal precisa estar a serviço da coletividade. De nada adianta eu orar 2, 3, 4, 5 horas em casa e eu não colocar à disposição dos meus irmãos as minhas orações, as minhas súplicas, as minhas intercessões. De nada adianta eu estar em casa tendo um tempo de 8, 10, 12 horas de estudo e não colocar à disposição esse meu tempo de estudo para edificar a vida de outros irmãos. Nós não conseguimos, e eu quero... A gente está transicionando de série, mas nesse primeiro momento talvez seja difícil falar de forma direta sobre o Espírito Santo, mas a gente sempre vai puxar um gancho sobre a obra, sobre a edificação da igreja. É impossível falar sobre a edificação da igreja por meio de um indivíduo. A igreja é edificada por meio da disponibilidade e da coletividade. Um homem sozinho, uma mulher sozinha, por mais que tenha dons, não constrói ou edifica a igreja. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Ele está edificando a sua igreja. Mas eu e você, quando colocamos à disposição uns dos outros aquilo que Deus tem nos confiado, nós nos tornamos cooperadores e colaboradores com Cristo na edificação da sua noiva. Então, voltando, fechando parênteses, Pentecostes, nós vamos ver o início dessa nova criação. A profecia de Joel, ela não se cumpriu na sua totalidade. Nós temos a narrativa dela, Pedro no seu discurso, lembrando e falando sobre essa profecia de Joel, sobre os últimos dias, sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne, mas o Espírito não foi derramado sobre toda a carne. Ele será. E toda profecia, ela tem um cumprimento talvez imediato, que se tornará histórico, mas também ela tem uma conotação escatológica. Então, quando Pedro fala sobre esse derramamento do Espírito Santo, ele não está se referindo simplesmente ao acontecido no capítulo 2, do verso 2 em diante. Mas ele está falando sobre algo que vai acontecer. Por isso, essa nova criação, ela só será possível por meio de novas criaturas. O que Deus tem para fazer na terra só acontecerá por meio de homens e mulheres que ouvem o Espírito Santo. Então, se você há muito tempo
né? A gente, no seminário, a gente tinha um termo brincando assim, hoje eu estou precisando babar na gravata. O babar na gravata é aquele culto pentecostal, avivado, sabe? Se você há muito tempo não está experimentando desse lugar, eu quero dizer uma coisa para você. Esse lugar está disponível. E se nessa noite essa palavra produz um desconforto no seu interior, com saudades deste lugar, é porque o Espírito está dentro de você, logo você é uma nova criatura. Então não tem nada perdido. Nós precisamos entrar nesse ambiente de imersão na obra do Espírito Santo. Porque essa imersão nesse ambiente da obra do Espírito Santo colocará toda o meu potencial, tudo aquilo que Deus depositou em mim como vocação, como dom, como talento, à disposição da edificação da igreja. Eu já não olho mais para quem faz mais ou quem faz menos, mas eu me dou por inteiro. Como nós sempre cantamos uma música, eu me dou por inteiro para te ter por completo. Minha vida eu te dou. Nós não podemos mais ter reservas. Porque enquanto nós temos reservas, nós retardamos a testificação do Espírito Santo sobre a obra de Jesus na terra. A vida do Espírito Santo nos levará a experimentar e a antecipar aquilo que virá. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1. Amém, irmãos? Isso faz sentido para vocês? Não vejo o rosto de vocês, não vejo os comentários, mas interaja conosco, participe, seja vivo, vibrante no culto que estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 22. Vou ler o verso 21. Nos diz assim: mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo. E foi Ele quem nos ungiu. Ele que nos ungiu. Versículo 22. Foi Ele também quem nos selou e nos pôs o Espírito como garantia ou como penhor em nosso coração. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. E deu-nos o Espírito como garantia. E eu quero pedir uma licença teológica desse texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Quando Paulo fala, foi Deus quem nos preparou para isso. Você consegue entender, queridos, que Deus preparou você para o momento que você está vivendo hoje? Mas a nossa indiferença ou apatia, a não compreensão da obra do Espírito Santo tem feito com que nós nos aprisionemos num ambiente de incredulidade, de incerteza, de medo e julguemos ser grande demais a obra. Mas Deus nos diz, foi eu mesmo que preparei vocês para este momento. E dou o meu Espírito como garantia disso. O Espírito Santo, queridos, é o penhor. O penhor daquilo que desejamos. O penhor daquilo que esperamos, que almejamos. E quando nós falamos sobre o significado da palavra penhor, talvez nem todos saibam, mas penhor tem a ver com pagamento antecipado. Aquilo que nós mais desejamos. Parte daquilo que nós mais desejamos foi antecipado por meio do Espírito que habita no nosso interior. E são homens e mulheres que são novas criaturas, que poderão proporcionar uma nova criação. Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e o seu Espírito em nós, Ele é atuante na vida da igreja. Essa é a garantia. Essa é a garantia. E talvez você possa me perguntar,
Mas, Darlan, o que Deus quer fazer? Por que ele deu o penhor? Qual é a expectativa dessa nova criação? E eu já quero caminhar para o final. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 21. A partir do verso 3. Apocalipse, capítulo 21. Verso 3 em diante. Ah, como eu gosto de ler isso. Vou ler o versículo 2 também. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Isso é uma nova criação. Nós só poderemos experimentar isso se compreendermos que nós somos nova criatura. Sendo nova criatura, eu coloco à disposição aquilo que Deus tem depositado em mim para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo edificando serão as pessoas que testemunharão o que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 21. Você tem o Espírito Santo para testemunhar isso. Ver o tabernáculo celestial descendo dos céus, a nova Jerusalém, uma cidade onde não tem mais pranto, onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem morte. O Espírito Santo, ele é o penhor das manifestações da presença de Deus, que um dia eu e você iremos conhecer, chamadas novos céus e nova terra. O Espírito Santo concede poder a indivíduos e, consequentemente, à igreja. E a única forma de nutrir essa vida do Espírito é por meio da vida da videira verdadeira. Abra comigo em João, capítulo 15. O Evangelho de João, capítulo 15, a narrativa de Jesus ser a videira verdadeira. E ele fala que todo aquele que permanece nele, esse dá fruto. João 15, a partir do verso 1. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus é a videira verdadeira. Deus é o agricultor. Todos aqueles que estão em Jesus. Por isso Jesus vai falar em João capítulo 14 ou 16, não me lembro exatamente agora, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então todos aqueles que estão em Jesus experimentam de um caminho, experimentam de uma verdade e estão conectados a uma vida. Não existe vida fora de Jesus, e eu constantemente falo sobre isso, sabe por quê? Para que isso se torne uma verdade na sua mente, desça para o seu coração e transforme a sua vida. Não existe vida fora de Jesus, e quem nos conecta a essa vida em Cristo é o Espírito Santo. E todos aqueles que não têm uma vida com Jesus, a própria narrativa de Jesus afirmando ser a videira verdadeira, ele fala que todo ramo que não está ligado na videira e que não produz, ele é cortado e lançado fora.
Eu não quero entrar em méritos sobre o texto, né, sobre a aplicação de forma exegética do texto, mas eu só quero que você guarde isso no seu coração. Receba essa palavra, na verdade, como uma revelação. Deixa o cunho teológico, criterioso de lado um pouco. Nós somos criteriosos com aquilo que pregamos nesse púlpito porque entendemos a sacralidade desse lugar. Mas nessa noite o que eu mais quero é que a vida do Espírito Santo afete você. Para que haja transformação na sua vida, no seu caminhar, em toda a sua conduta. Porque se não for pelo Espírito, não adianta termos uma liturgia bonita, perfeita e bela. Porque a liturgia bonita, perfeita e bela, sem a presença do Espírito Santo, é um ritual morno, chato, enfado. Jesus é a videira verdadeira e quem está nele frutifica. É isso que nós precisamos entender como resultante da obra do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por vocês nessa noite. Depois da oração eu quero conversar um pouco mais com você e orar também, encerrando o nosso culto. Mas eu quero pegar o espírito dessa palavra, a vida dessa palavra agora e orar sobre isso, para que o Santo Espírito de Deus nos incomode, nos perturbe, nos roube o sono e principalmente nos convide para um lugar de encontro com Ele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, se você está na sua casa, feche seus olhos, se silencie um pouco, dê ordem para sua alma se aquietar, mas que a vida do que está sendo transmitido por meio da palavra de Deus nessa noite seja o que molde agora o ambiente da sua casa também. Seja o que transforme o ambiente da sua casa. Seja o que faça com que os teus filhos se aquietem e se acalmem na presença de Deus. Seja o que constrange o seu marido a se tornar um sacerdote do lar e orar com você todos os dias, você que é esposa. Que o Santo Espírito de Deus seja aquele a incomodar você, esposa, a ser uma mulher sábia e edificadora da sua casa. Uma mulher que ama mais as Escrituras do que qualquer coisa. Uma mulher que se torna uma boa gestora do seu tempo e da administração do seu lar. Nós pedimos a você, Espírito Santo. Ministre ao nosso coração. Você tem poder para isso. Espírito Santo, você tem poder para transcender toda e qualquer transmissão. Você tem poder para transcender essa transmissão e visitar cada lar. Eu oro pelas famílias dessa igreja. Eu oro pelas famílias, ó Pai, da MOB, da Missão Mobilização, a igreja que o Senhor tem nos confiado como expressão do corpo de Cristo na cidade de Curitiba, Pai. Obrigado. Pai, eu oro nessa noite e abençoo, Pai, o Hernani, a Liliane em Guarapuava e todas as crianças, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito inunde aquela casa agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do Ronaldo e a sua família em Criciúma. Pai, todos esses irmãos que estiveram com o Marcelo ontem, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito inunde o coração desses homens e os empodere para a obra que o Senhor tem confiado sobre aquela cidade a eles. Oh Deus, Santo Espírito de Deus, visite cada família no nosso meio, Pai. Cada família que talvez esteja aprisionada com medo de se doar, porque a doação implica em comprometimento, e comprometimento traz trabalho, responsabilidade. Pai, eu oro por isso no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro para que o medo não nos aprisione, mas para que o Teu Santo Espírito aqueça o interior e o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Libera uma porção do teu Espírito agora sobre cada família que nos ouve, Pai. Libera uma porção do teu Espírito sobre cada família que nos ouve, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Ore na sua casa, queridos. Torne a sua voz audível. Invoque o Espírito Santo para que ele ouça o teu clamor nessa noite. Se você se sente seco, se você se sente indiferente, ore. Invoque ao Santo Espírito de Deus essa noite. Tudo aquilo que Deus depositou em você tem uma única finalidade, uma expressão coletiva para o corpo. Você precisa se doar. Talvez o seu medo, talvez a sua insegurança, talvez tudo aquilo que parece ser tão apático na sua vida está relacionado ao fato da sua doação. Se doe, porque quanto mais você se doa, mais Deus deposita e mais da seiva da vida do Senhor manifesta em você por meio do Espírito Santo. Ah, Deus. Ore na sua casa, queridos. Transcenda esse ambiente. Não seja um espectador de um culto. Não seja um espectador desse momento, mas ore, 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 ore. Encha a sala da tua casa agora de súplicas, de intercessão, de ações de graça, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus agora venha de forma violenta sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha de forma violenta sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre você. Em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Oh Pai. Oh Deus. Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Eu gostaria de deixar duas coisas para vocês. Relembrá-los do nosso relógio de oração. Nosso relógio de oração, ele não funciona como um relógio de oração por uma demanda específica, no sentido de vamos orar para que Deus intervenha e cure alguém agora. Não, o nosso relógio de oração ele funciona como uma ferramenta pedagógica para encorajar você a ter um período do seu dia para ler as Escrituras e orar. São meia hora. Em meia hora você consegue ler um capítulo, você consegue ler um capítulo das Escrituras, você consegue ter um tempo de oração. Se você não consegue cumprir a meia hora, tudo bem. Se você ultrapassa a meia hora, tudo bem. Mas são ferramentas e mecanismos que Deus tem nos confiado nesses dias de distanciamento, para que a gente possa produzir vida espiritual uns nos outros. Uma outra pauta que eu gostaria de deixar com vocês também são dicas bem práticas a respeito do que nós estamos pregando e falando. E isso é um exercício prático que eu gostaria que vocês fizessem e deixo como proposta para os grupos familiares nessa semana. A dica prática que eu quero deixar para vocês é: busquem nutrir vida espiritual em alguém da nossa igreja essa semana. Às vezes nós ouvimos e assistimos tantas coisas, mas esquecemos de nos doarmos uns aos outros dentro do contexto da nossa comunidade local. Então, busque nutrir vida espiritual em alguém da nossa igreja essa semana. Como que você vai fazer isso? Orando, talvez ofertando. E oferta, não pense em oferta simplesmente em quantia monetária, mas você pode ofertar alimento, você pode ofertar um bolo, você pode ofertar um chocolate, você pode ofertar uma roupa, não sei. Busque testemunhar Cristo na vida dessa pessoa. Expresse gratidão. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês, que você pratique isso nessa semana. Que o Espírito Santo que está em você, que te fez uma nova criatura e que te faz um homem, uma mulher que anseia pelas coisas vindouras,
ele possa ser o Espírito que te leve a orar por alguém. Ore por alguém e busque talvez orar por alguém que não esteja no seu grupo familiar, porque nos grupos familiares a gente já tem talvez um vínculo com as pessoas e nós precisamos entender que o grupo familiar nada mais é do que uma expressão de um todo. Nós somos a igreja, missão, mobilização. Nós não somos a igreja, grupo familiar X ou Y ou Z. Nós não somos um todo. Então procure alguém de um outro grupo, ore por essa pessoa, oferte sobre a vida dessa pessoa, testemunhe Cristo sobre a vida dessa pessoa, reconheça o testemunho de Cristo na vida dessa pessoa. Chegue para essa pessoa e fala: ei, quando você teve essa e essa atitude, eu reconheci Jesus na sua vida, pela sua generosidade, pelo seu caráter, pela sua idoneidade. Isso edifica a igreja, querido. E na quinta-feira, experimente compartilhar isso nos grupos familiares. Como foi a sua experiência em buscar nutrir vida espiritual uns nos outros? Orando, ofertando, testemunhando Cristo. Isso vai nos trazer vida. Amém? Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, seja manifesto sobre nós, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, tenham todos uma ótima semana, estamos à disposição, se você quer ter um atendimento, uma conversa, entre em contato conosco, agende no WhatsApp da MOB, tá bom? Nós estamos à disposição para servir vocês. Nós somos MOB.